Oi, gente, muito boa noite. Nós estamos aqui inaugurando um novo horário aqui. Eu sei que o pessoal está sendo informado para entrar aí. Vamos lá. A Aline que entrou agora. Meus sentimentos aí pelo falecimento do seu avô, Aline. Fiquei sabendo disso. Um grande abraço. A Kate, Vânia, muito boa noite a todos. O pessoal vai entrando. Nós estamos inaugurando um novo dia, novo horário. A gente falou que estava saindo de serviço, indo para happy hour, indo para casa, tentando estimular as coisas no final de semana. E aqui a gente começa a semana fazendo uma previsão do que vai ser. E já temos muitas novidades que aconteceram realmente do final de semana para cá. Então a gente vamos trabalhar aí nas lives a partir de segunda. Hoje não vai ter convidado para a gente fazer essa experiência com horário, para a gente começar a adaptar um novo horário. A Vânia está aqui falando que é um momento especial essa da live, a gente vai viver e vai falar isso. Eu estou aqui lembrando, quando eu estava preparando as coisas aqui, que nós estamos aí, Pedro aí, nosso companheiro candidato também está aqui, um abração, Pedrão. A turma vai entrando, para dizer a vocês que a gente tem como prática, todo mundo acostumava com julho ser mês de férias escolares, recesso no segunda quinzena, recesso lá do parlamento, o que a gente não teve, e que a gente começava o segundo semestre em agosto. Hoje é o primeiro dia útil de agosto, já estamos no segundo semestre literalmente ativo de 2020, de um ano atípico, de um ano que vai ser atípico, e a gente espera que a gente possa terminar melhor do que foi o início desse ano e toda a dificuldade que a gente está enfrentando e vai enfrentar ainda, né, nesse ano de 2020. A gente está na expectativa de muita coisa, de encontrar vacina, de encontrar cura para a Covid, de encontrar medicamento que seja compatível, que cada hora um fala um negócio. Juber está aí, fez aniversário ontem entrando, um abraço ao Juber, parabéns, grande companheiro da juventude nossa aí, é um prazer estar aqui compartilhando com você. O Jamil, grande amigo, o Eduardo está colocando aqui também, está com a gente sempre, boa noite. O pessoal vai entrando. E eu queria, Joaquim, um abraço Joaquim, Matias, como está? Vamos preparar aí as nossas pré-candidaturas, hoje eu tratei muito disso. E essa live hoje vai ser uma live nossa, João Paulo Cataguases, firme, falei de vocês. Estamos junto aí, João Paulo, um abraço a toda a turma de Cataguases, eu espero que no final de semana eu ainda Juiz de Fora a gente possa marcar de encontrar, porque agora a gente não consegue mais ficar 150 dias preso. Eu mesmo vou relatar, semana passada eu fui a Brasília. Então eu queria começar com 2 registros. O primeiro registro é agradecer a todos vocês. Eu sei que muitos de vocês foram lá no Congresso em Foco, no site do Congresso em Foco, para poder dar o seu voto na categoria Clima e Sustentabilidade, na categoria de melhor parlamentar. Sempre se cria essa expectativa, o Congresso em Foco faz isso. E o que a gente estava vendo que deu uma paralisada esses dias aí, nessas parciais que estavam saindo do Congresso em Foco. E vocês viram a matéria, quem acompanhou o Fantástico de ontem, viu a matéria do como é que isso colocado de para dentro aqui no nosso... na nossa rede, né? Como é que isso é vinculado, como é que essas coisas acontecem, que as pessoas lá da Índia, principalmente da Rússia e da China, são disparados vários mensagens de voto para participar desse site, Congresso em Foco, e dessa disputa. Haja vista que quem liderava a comprovação que existia um número muito grande de pessoas participando, a comprovação que isso tinha uma certa robotização, né? Mesmo com o controle que o Congresso tenta fazer, é que quem lidera sempre essa votação popular é o Carlos Jordi, a Bia Kicis, a Carla Zambelli, a mesma turma dessa que teve a proibição ontem pelo Facebook, né? E a proibição do Facebook, do Instagram principalmente, dessas pessoas poderem emitir de fora, né? Fake news aqui para dentro. E esse é um projeto que a gente vai discutir, que está na pauta aí para ser votado, e um pouco desse tema do que é notícia falsa, do que é liberdade de imprensa e liberdade de expressão.
Então a gente sabe isso acontecia, só estou falando aqui para as pessoas não criarem muita expectativa. Eu agradeço a todos imensamente. Sei do empenho, Guilherme lá de Chiador falou que botou Chiador inteiro para votar, muita gente fez isso, mas isso a gente sempre teve uma colocação melhor pelo júri e sempre teve uma colocação melhor pelos profissionais de imprensa que acompanham a Câmara. Eu já fui várias vezes o melhor deputado mineiro, várias vezes entre os 5 melhores deputados do Brasil. O Ângelo está pedindo aqui uma solicitação para participar do seu vídeo. Eu vou pedir para o Ângelo aguardar algum minutinho para ele repetir de novo. O Ângelo é nosso candidato em Ouro Preto. Eu vou então tentar ver se ele possa participar aqui rapidamente, só para a gente poder continuar nossa pauta, porque eu queria dar um abraço nele, é o nosso pré-candidato lá, a gente fazendo muita força nesse sentido. Deixa eu ver se eu conosco aqui. Isso não estava na nossa programação, mas é um prazer recebê-lo, porque é um grande amigo. Já foi prefeito e tem um serviço prestado a Ouro Preto aí. Está o Ângelo tentando entrar, o Luciano está entrando Miranda, um abraço a ele, a tantos outros. O Ângelo está falando de Ouro Preto, está tentando aqui porque o vídeo dele está invertido. Eu vou pedir para ele acertar e entrar novamente, que é um prazer a gente estar falando com ele. Então, gente, só para dizer a vocês que eu agradeço imensamente. Todos que votaram, muita gente entrou falando que tinha participado, que tinha passado nas redes e tudo. Não cria expectativa, porque a robotização em cima das redes sociais é muito forte. Sempre os mesmos que lideram a votação popular, mas a gente consegue naqueles que são o júri especializado e dentro da grande imprensa que acompanha o parlamento ser distinguido, e a gente coloca essa situação. Então, eu agradeço a todos por essa participação. Queria também fazer o registro, porque na sexta-feira nós não fizemos. Eu que sou muito ligado ao esporte, ao mundo esportivo, acompanhava no Tá Na Área, quero deixar aqui meu abraço, o meu carinho a todos os familiares do Rodrigo Rodrigues, o repórter do Sport TV, que, pô, cara super bacana, gente boa, da melhor qualidade, que acometido de Covid, estava em casa se recuperando. Teve um fato também atípico, que foi o coágulo numa das veias do cérebro, que trouxe para ele transtorno, que ele perdeu. Foi uma das vítimas do Covid, um cara de 45 anos, que tinha realmente obesidade, algumas coisas, mas era um cara que estava em plena vitalidade, um cara do bem. E quando a gente perde assim, a gente sente. Deixar aqui o meu lamento, o meu registro dessa preocupação. Um outro registro, o registro que nós estamos, infelizmente, chegando na casa dos 100 mil mortos no Brasil. É um dado muito ruim, muito preocupante. Ontem o Thorpe, que é o editor da revista Science, diz que os cuidados foram feitos e mal feitos no Brasil. O planejamento e a organização disso tudo foi mal feito, e que a vacinação, quando chegar, não tem jeito de ter acessibilidade pela característica do povo brasileiro, principalmente as pessoas que mais necessitam. Como é que as pessoas vão ter acesso a essa vacina? Isso tudo vai criar essa dificuldade. E os números que são colocados hoje trazem para nós aqui uma preocupação muito grande. Para vocês terem uma ideia, a média de mortes no mundo, e aquilo que eu falei lá no começo, vocês vão lembrar que parece que o Covid está fazendo uma volta no mundo, começou na Ásia, rodou da Ásia, atravessou pela Europa, da Europa foi para a América desceu, América Latina, América do Sul, passou pela África, fortemente a África do Sul, agora está na Índia, voltando para a Ásia de novo, lá na segunda onda. A Austrália volta a viver a segunda onda. A Inglaterra, que tinha aberto quase que tudo, já fechou de novo. China, Hong Kong, Japão, deixando para a gente a preocupação do que isso vai ser, porque, por mais que estejam acelerando demais, a gente vai ter a vacina para o final do ano, para a virada para 2021. Né? Eu tenho dito para as pessoas poderem entender que, lógico, a injeção de tanto recurso que está se fazendo para poder se encontrar a vacina, nós estamos como se estivesse subindo uma escada longa. Uma escada longa. E quando a gente viu que subir de degrau em degrau não estava dando tempo de a gente poder chegar lá em cima na hora que a gente tem que chegar, que é o número de mortos aumentando, a gente começou a subir 2 degraus, 3 degraus de uma vez, pular os degraus. E ao pular os degraus, isso se faz com segurança. As vacinas e as pesquisas, nunca se deu tanta atenção para a ciência. E esse editor da revista Science fala isso, que mesmo a gente acelerando assim, é uma coisa segura.
Só que vamos ter alguns contraindicações maiores, reações maiores, porque está se acelerando, é muita injeção de recursos para a gente enfrentar e ter essa vacina o mais rapidamente possível. A diretora da Fiocruz disse que começa a produção no Brasil, talvez no final de novembro, início de dezembro. A realidade é que nós devemos ter essa vacina aqui em janeiro. Enquanto isso, enquanto no mundo, e eu estava dizendo dessa rodada e volta mesmo para a segunda onda em alguns países, a média de mortes é 0,6. 0,6 por contaminados. A média do Brasil é 3,5%. 3,5%. Ela é muito alta. Para a gente ficar em 0,6, a gente tem que calcular mais ou menos numa população de 200 milhões de pessoas, que a gente ia ficar em torno de 100 mil mortos. Já estamos chegando nisso. E estamos ainda em alguns estados subindo, outros estados no pico, outros estados descendo. E o diretor cientista diz que a descida é mais perigosa do que a subida. Que as pessoas fazem o que nós estamos, infelizmente, fazendo no Brasil. Flexibilizar, tendo forçadamente que abrir, porque as pessoas não estão aguentando mais, no momento em que o vírus ainda não foi embora. Belo Horizonte, a UFMG, faz uma pesquisa e coloca que 100% do esgoto que foi examinado, 100% está contaminado com coronavírus. Quer dizer que os números em Belo Horizonte devem ser 35% maiores do que os que estão sendo divulgados. Estão sendo divulgados em torno de 200 mil pessoas em Belo Horizonte contaminadas, aqui eles calculam que esteja em torno de 800. Porque em todas as regiões da cidade, onde se foram coletados para fazer experiência, se encontrou coliforme com presença de coronavírus. Um abraço, pessoal de Maria da Cruz, está entrando aqui, a Leninha, Betão, Carlossi, tanta gente querida lá, e a gente vai vendo passando aqui, eu vou citando na medida do possível. Então a gente tem esse número muito grande, um número de mortos muito grande, nós estamos chegando com 3,5%, com 100 mil mortos, se a gente não reduzir isso para 0,6, que é a média mundial, e ficarmos nesse índice, se a gente tiver um índice de 1, olha, de reduzir demais a nossa margem, aí 1% são 200 mil mortos. O dobro do que a gente tem hoje chegando, infelizmente, no Brasil. E não perguntar quem serão? O dobro das pessoas que já se foram. Quantas famílias estão chorando, quantas famílias estão sentindo isso. E a gente tem um dado muito, muito complicado de se colocar do Covid ainda no Brasil, por isso tudo que aconteceu, por essa falta de organização, por essa disputa de medicamentos, por essa exposição desnecessária, por essa saída fora de hora, e principalmente agora a gente começar a flexibilizar, e alguns municípios não conseguem mais fazê-lo, tem que fazer isso, tem que flexibilizar, no momento que a gente está ou no platô ou começando a descer a nossa montanha. A gente pode chegar, se tivermos 3,5%, é incalculável o número de pessoas que nós perderemos. Então, a gente ainda tem muita tarefa, muita coisa para fazer no meio do caminho. Eu outro dia também disse para um repórter que estava me entrevistando que mineiro tem um ditado que mineiro não perde o trem. Aqui nós estamos tentando ter que pegar o trem com o trem andando. Né? O trem, a locomotiva passou na estação, nós atrasamos e ela está acabando de sair, a gente sai correndo. Nós estamos tentando recuperar, fazer as coisas e o trem está andando porque a gente não pode parar, esperar. A Covid não espera, não para contaminar as pessoas, para trazer ainda essa frustração que a gente está no Brasil, chegando na casa dos 100 mil falecidos, óbitos, números superiores a qualquer índice que as pessoas possam levantar aí. Superior a qualquer gripe, superior a acidente de trânsito, superior a qualquer coisa, a criminalidade, a violência nas cidades, como a gente viu esse final de semana em Botucatu, terra onde é que mora a minha irmã e parte da minha família. Então, para a gente ver como é que a gente está nesse momento. Então, fica aqui, vou fazer ao final de novo, mas a gente começa aqui com o meu agradecimento, a minha homenagem ao Rodrigo e a minha preocupação que a Covid
ainda é uma realidade muito triste que a gente vai ter que lidar durante um bom tempo, principalmente nesse segundo semestre. Espero que a gente possa enfrentá-lo. Eu tive, semana passada, já não aguentando isso, por causa dessas articulações, discutindo a questão da sucessão de eleições municipais, eu tive em Brasília. Peguei um carro aqui, fui de carro, para poder não ter contato, não ter aglomeração em aeroporto, em avião. Fui de carro, voltei de carro, fui a Brasília, acompanhei a sessão e tem algumas coisas que eu posso aqui trazer a vocês que estão acontecendo em Brasília e que muitas vezes na sessão remota a gente não consegue acompanhar. Está aqui o Juscelio, nosso pré-candidato a vereador em Juiz de Fora, nosso abraço também, sucesso, tem acompanhado as suas postagens, suas lives também, e você vai ter um grande sucesso, se Deus quiser, porque é justo e é merecido na nossa Juiz de Fora aí. Um abraço a você. Então, nós fomos justamente discutir isso com o presidente nacional, discutir a possibilidade aí, nós estamos acabando de fechar com quem vai ficar responsável por essa empresa de uma pré-campanha e da campanha, quando a gente começa a fazer o prazo convencional, começa em 31 de agosto, nós já estamos no mês, e vai até 15 de setembro, então a gente tem que preparar isso, porque a gente pode resgatar, talvez ter que resgatar o nome e a imagem do PSB, depois de tudo que aconteceu aqui na nossa capital, em Belo Horizonte. As pessoas sabem disso, que a gente está preso aqui no isolamento, nesse distanciamento social, e é importante que a gente marque essa presença nessa atuação nossa, vendo que muitas das eleições nos municípios menores poderão acontecer com um contato maior. Nos grandes municípios, municípios de grande porte, médio e grande porte, e nas capitais do Brasil, a eleição vai ser muito virtual, muito nas redes sociais, muito em gravação, não vai ter contato, não vai ter aglomeração. Quem está acostumado com um tipo de campanha vai ver uma outra campanha totalmente diferente, inclusive na eleição. Se a Justiça Eleitoral, que agora tem a prerrogativa, não estender o horário, o Rogério de Pial está entrando aqui também, se a Justiça Eleitoral não estender o horário de 8 para 7 e de 5 para as 20 e aumentar os locais de votação, por exemplo, uma escola em Juiz de Fora, uma escola em Belo Horizonte, onde que tem aí 20 sessões, tem que diminuir isso para 8 sessões, tem que pegar as outras 12, distribuir mais 2 locais para ter 6 sessões em cada uma delas num horário mais espaçado, colocando o horário para que as pessoas possam participar do processo eleitoral, senão isso vai trazer um risco muito grande para todos nós. A gente foi conversar um pouco sobre isso, e lá nós pudemos ver algumas questões que estão no dia a dia aí, e que as pessoas me perguntam demais, né? O que vem para a semana? A gente está muito preocupado com os índices do desmatamento no Brasil. Isso agora chegou naquilo que a gente sempre falou para os empresários, para os exportadores brasileiros. A imagem brasileira lá fora é muito ruim, a ponto de vista da gente precisar aumentar nossa produção de carne, de soja, de milho, de café, de algodão, a gente tem que expandir a nossa área agrícola, não precisa, porque nós temos uma área suficiente para poder fazer isso em larga produção, como o Brasil já faz, né? Mas começam a países a ter que boicotar a compra brasileira em função das queimadas do desmatamento. Nós estamos vendo aí, nós estamos em agosto e praticamente não fez frio na região sudeste. Fez muito pouco frio na nossa região agora. Por que fez pouco frio? Porque fiquei bloqueado. Quando a gente faz as queimadas, as nuvens não passam para ir para os Andes, descer para o sul e voltar para a região sudeste. As queimadas prejudicam a sazonalidade das chuvas e das temperaturas, comprometendo. No sul, nós vimos agora uma grande seca no começo do ano. Quando estava saindo da seca, o sul sofreu com chuva e frio. Mas o resto do Brasil, que estava mais ou menos acostumado com isso, boa parte aqui de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, não sofreu com isso. Goiás, Mato Grosso do Sul, está aqui a Simone falando, e ela tem razão, é a boiada do Salles que está passando enquanto a gente estava cuidando de Covid, né? O desmatamento aumentou 26% no governo Bolsonaro. O senhor Ricardo Salles é o grande responsável pelo aumento do desmatamento, pela falta de fiscalização, pela anistia, multas imputadas àqueles que estavam provocando desmatamento, que todos sabem quem são. E não é o pequeno produtor. Não é o médio produtor. O que produz os alimentos para nós e o que produz grande parte para a exportação, né? A gente sabe quem são os grandes latifundiários que aumentam as suas áreas de expansão com o consentimento do senhor Ricardo Salles. 26% de aumento de desmatamento nesse período no nosso país. Muito preocupante isso. Essa é uma matéria que o Rodrigo
Maia e os outros líderes querem votar rapidamente, encontrar uma pauta, e encontram uma pauta que saiu lá da CPI de Brumadinho, porque a gente colocou pauta para aumentar o licenciamento, para aumentar a fiscalização e aumentar a multa dada a mineradoras, mas dada também àqueles que provocam a perda de áreas de mananciais e de bacias, como o caso do Rio Doce, no desastre, no crime de Mariana. De Brumadinho para o Alpebe Menor, a gente conseguiu fazer uma retenção com o nosso embate para que não chegasse da bacia do São Francisco. Então, para vocês verem que isso tudo é um complexo. E a gente tem os projetos para que a gente possa tentar votar. Vamos ver se vamos ter coragem de botar em pauta essa semana para a gente poder votar algum projeto relativo ao desmatamento. A outra coisa que ficou forte, que está palpitando as pessoas conversar, é a questão de volta para a gente poder votar ainda em agosto, setembro, dessas eleições, a questão da reforma tributária. E na reforma tributária, 2 pontos são muito fortes que as pessoas estão discutindo e me perguntando. Hoje, nas minhas redes, eu tive que responder seriamente isso, que é a questão da volta de um imposto relativo e compatível com a CPMF. A CPMF, as pessoas vão lembrar, foi a Contribuição Provisória de Movimentação Financeira, criada lá no governo, lá atrás, para que as pessoas pudessem ajudar a saúde pública, o SUS. O grande problema da CPMF é que depois o dinheiro caía no tesouro e não ia para o SUS, era para pagar juros da dívida. E aí as pessoas que já tinham, eu pago o imposto de renda, eu pago o ICMS, eu pago o IPVA, IPTU, impostos municipais, impostos estaduais, mas a gente paga os nossos impostos. Era impossível, depois que você receber do imposto de renda, você ser tributado novamente para recolher mais alguma coisa. Então a reforma tributária é para isso, para você extinguir alguns impostos e tentar unificar em alguns aquele que seja mais justo. Muita gente sabe, dá como exemplo o IVA, que acontece nos Estados Unidos, que é variável de estado para estado, porque o estado tem essa autonomia. Não é? Tudo que você compra, você paga um imposto ali e não se paga outro imposto. O cidadão é esse. Não tem o imposto de renda, tem o IVA. Então as pessoas querem tentar unificar o imposto aqui. O imposto que era a CPMF, o imposto de movimentação financeira, ele distributivamente, socialmente, ele é o imposto mais justo que tem. As pessoas falam, o Júlio está falando loucura, está querendo que volte mais um imposto? Não. Eu estou acabando de dizer que se nós tirarmos outros impostos que são injustos, esse imposto tira do tamanho do saque da pessoa. A pessoa vai a um estabelecimento qualquer, e se essa pessoa tirar R$1.000, gente, R$1.000, fazer um saque de um salário mínimo, que hoje é 1.048, estou botando 1.000 para arredondar, ela vai pagar R$2, 0,20% de imposto. De 1.000 paga 2. Uma pessoa que sacar R$100.000, que quiser comprar uma casa, paga 200. Uma pessoa que quer aumentar sua produção, quer comprar uma empresa e gasta R$1 milhão, paga 2.000. Isso é 0,2% do imposto de contribuição. Este seria muito mais justo se nós não tivéssemos todos os outros impostos. Agora, vem mais um sobre quem já é tributado no seu salário, quem já é tributado em tudo que você compra, ICMS quando você compra mercadoria, ISS quando você contrata serviços. São tantos impostos que o governo sinaliza com a proposta tímida na questão do PIS/COFINS. Não dá. Então a gente vai ter talvez essa discussão para que a gente possa modernizar um pouco o nosso sistema tributário, para dar um alívio para as empresas que pagam hoje 38% de carga tributária. De cada R$100 que um micro pequeno empresário hoje arrecada, não está arrecadando porque está quase tudo fechado, mas de cada R$100, R$38 ele paga de imposto. Isso ainda tem a luz, ainda tem o aluguel, ainda tem o funcionário, os encargos trabalhistas. Mas R$38 é de imposto. E a gente estava querendo que isso diminuísse um pouco. Outra questão é sobre a cobrança do imposto no estado produtor e no estado consumidor. São Paulo, por exemplo, é um estado produtor e consumidor. Mas o Espírito Santo, por exemplo, é um estado só produtor, porque recebe lá no porto perto de Vitória. E ali é um estado produtor, consumidor pequeno. Minas Gerais é produtor e consumidor. Então, há uma disputa entre os estados, principalmente na alíquota do ICMS, e essa disputa ela é injusta. Há uma concentração de arrecadação na mão do governo federal, por isso que eles ficam dando emenda para os deputados nessa época para votar as coisas lá, e há uma penúria dos estados e municípios que a gente queria tentar resolver
na reforma tributária. E aí surge um outro imposto que as pessoas me perguntaram muito, que é a questão do imposto digital. Eu fiz uma enquete com vocês e deu 80-20 contra. Só que as pessoas têm que entender o seguinte, eu sou um empresário, abro lá a minha quitandinha para poder vender alimentos, né? Eu pago imposto, pago a luz, pago o aluguel, pago isso e pago 38% de imposto. Um cara que vende online, uma empresa online, ela paga zero. Enquanto você vai numa companhia aérea comprar uma passagem, você vai e liga para uma empresa dessas de compra de passagem, caiaque, decolar e tudo, eles não têm um local físico de funcionamento. Então eles não pagam imposto por isso, não pagam praticamente funcionário. É tudo digital. E ao não recolher imposto, por isso que ficou o olho grande do senhor Paulo Guedes, de querer, porque sabe que, principalmente nesse período de pandemia, o número de compras e de comercialização digital aumentou demais. Todos nós estamos fazendo isso nas redes sociais. Comida, nós estamos comprando. Delivery. Imagina as pessoas começarem a poder comprar geladeira, vai lá, entra aqui no site, livro, e o que você, televisão e o que você imaginar. Essa rede, se ela não tiver uma cobrança, igual as outras têm, elas vão ter a cobrança do ICMS. Mas os outros impostos que uma pessoa que monta a sua quitanda, que monta a sua empresinha, que monta a sua fábrica, ele não tem. Essa é a distorção que a gente quer corrigir sobre o empresário de um e o empresário de outro. Chico Rigueira está aqui entrando para poder me dar um abraço, grande repórter, um cara do bem também. Já fiz saudação aqui ao Rodrigo, Chico, e você é um grande amigo que cobre Brasília e sabe do que eu estou falando. Então a gente tem que ter a grandeza de discutir essas questões, mas principalmente reduzir a carga tributária para todos nós. A Beth está aqui também, Jaqueline, tanta gente boa que vem entrando, compartilhando nesse rodízio que a gente tem de pessoas aqui. Muito obrigado aí pela participação de todos vocês. Então, eu estava falando isso. Um dos temas que pode ainda ressalvar antes que a gente comece o processo eleitoral é a reforma tributária. O que nós queremos muito é votar a questão da lei que possa reduzir ou pelo menos começar a sensibilizar as pessoas para que a gente vai inibir, né, o desmatamento no Brasil e as queimadas para que a gente possa punir severamente esses responsáveis e termos números melhores e um ambiente, um clima e um meio ambiente e um país melhor para a gente viver na realidade que a gente está enfrentando de aumento dessa produção. O último, as pessoas também me perguntam muito o que eu queria colocar para entrar. As pessoas perguntam para mim como é que a gente está participando. Lógico que a gente tem participação, porque eu já disputei 2 vezes a presidência da Câmara. Ao ir em Brasília, eu verifiquei isso. É um assunto que palpita lá, está burilando na imprensa, mas nos bastidores é o assunto mais forte que tem. O presidente não quer perder o nome, não confia no nome do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia faz insights com vários nomes e não define quem seria o candidato dele, porque ele ainda tem a esperança do Davi conseguir uma solução no Supremo Tribunal Federal e sobrar para ele alguma coisa e ele tentando ficar um pouco. Ele não é categórico em dizer, como a gente já defendeu lá atrás, que uma reeleição dentro da mesma legislatura é inconstitucional, isso fere a Constituição e que não tem condição de passar, mas ele, de certa forma, ele não nega peremptoriamente que ele não é candidato, isso é um risco, né? E enquanto ele não nega, esperando uma decisão que a gente espera que não saia do judiciário, ele prepara vários nomes, colocando ali, a gente vai participar, tem bons nomes, lógico que passa pelas forças que compõem hoje o parlamento, a gente tem conversado isso com as pessoas, 4 forças muito claras que se estabelecem ali, né? O grupo mais fechado com o Bolsonaro, que estão em vários partidos, mas são bolsonaristas dentro da casa, o grupo do Rodrigo, que está representado mais no Cidadania, no Democratas, no PSDB e no MDB, o grupo da oposição, que tem posições diversas também, nós estamos colocando isso, inclusive, nas eleições, mas ali ele se posiciona com 120, 130 deputados, e o Centrão, que tem em torno de 180 deputados. 2 grupos desses que se juntarem, definem o processo eleitoral, e isso é o que vai ser colocado. Está entrando aqui um monte de gente boa, que eu tenho o prazer aqui de cumprimentar, Elisângela, Débora, tem gente de muitas cidades, né, Eugênia, gente variada por Minas Gerais, colocando isso aqui. Um prazer estar podendo conversar um pouco com vocês de todos esses temas que são muito importantes para nós, né?
a questão da Covid, mais importante do que nunca, a questão aí das pautas nossa, a reforma tributária é fundamental, a gente tentar teoria. Aqui o professor Zacarão está colocando os empregos que pagam demais e taxar aqueles que faturam demais. A única proposta, professor Zacarão, clara que o PSD apresentou na reforma tributária é a taxação de grandes fortunas. Sem um imposto parecido, que nós não podemos chamar de CPMF, mas um imposto parecido com isso, ele é distributivo sim, porque ele vai arrancar de 0,2 para quem movimenta mais dinheiro, quem movimenta pouco dinheiro não vai arrancar nada. Agora, o grande problema que a gente tem é a gente taxar grandes fortunas. Nós temos 38 pessoas no Brasil que detêm um patrimônio superior a 1 trilhão. Se nós vamos colocar 38 pessoas, só 38 privilegiados, essas pessoas puderem pegar alguns dos seus milhões e colocarem para a gente ajudar isso, seria de bom grado. Lógico que o senhor Paulo Guedes não quer. Paulo Guedes, naquela fatídica reunião de 22 de abril, disse: vamos abandonar os pobres. Se nós vamos cuidar dos pobres, nós vamos quebrar. Vamos cuidar dos ricos, de quem tem. E essa é a preocupação dele. Ele me vem com isso de novo, com esse imposto digital, com esse imposto, com essa cobrança de movimentação financeira, sem retirar os demais. Se unificar o PIS e COFINS, já são cobrados praticamente juntos. Isso é uma vergonha, né? Então, até meu filho que mora fora está entrando aqui, tentando passar os dados que estão acontecendo hoje, infelizmente, lá na Austrália, onde ele trabalha, e lá entrou em lockdown porque a situação piorou. Então, eu quero aqui colocar a vocês a preocupação que é mundial, né? E aí o governo se aproveita desse momento de crise econômica mundial e fala que está muito ruim, que nós vamos ter uma redução do PIB. Conversei isso com alguns setores essa semana que passei em Brasília, e fala que nós vamos ter uma redução do PIB na ordem de 10%, vai ser maior, menos 10%, nós vamos decrescer, e isso demonstra claramente que a gente já vinha nessa tendência mesmo antes de surgir a pandemia. A pandemia vai ser a desculpa do senhor Paulo Guedes, que não consegue empreender uma política econômica para o Brasil que aceite, por exemplo, a taxação sobre grandes fortunas. Essa sim é aquela que é mais justa que todas, porque quem está lá embaixo não pode pagar mais essa carga tributária, principalmente o micro pequeno empresário, o micro pequeno produtor, não podem fazer isso. Essa é a grande preocupação nossa, né? E a gente vai nessa luta constante para que a gente, por exemplo, possa garantir o dilema que eles vão surgir agora. Todo mundo está vendo isso, não precisa a gente tentar explicar isso aqui. Por que o Bolsonaro estabilizou nas pesquisas? E justamente porque o auxílio emergencial está chegando na metade da população brasileira. Gente, quase 100 milhões de pessoas estão dependendo do auxílio emergencial. E nós fomos lá votar, semana passada eu fiz a live lá com o deputado Janones, todo mundo viu isso, para que ele fosse estendido até o fim da calamidade, até dezembro. O governo tem saldo para isso. Tem saldo para isso. Está aqui o Eduardo falando, a incompetência econômica ficava clara antes da pandemia, e ficava. Eles estavam falando que a gente ia crescer 2% esse ano, não ia crescer nada, a gente ia decrescer menos 1%. Só que aí veio a pandemia, lógico, acelerou. E não deu nenhum suporte para as empresas. A gente vota projeto de suporte. A micro e pequena empresa, auxílio emergencial o governo queria dar de 200. E aí nós conseguimos na Câmara votar para 600. Essa é uma conquista de vocês, os seus representantes. E lógico que o Bolsonaro, que é ele que paga, está surfando nisso. Primeiro ele fechou a boca porque teve Covid. Depois o Queiroz estava todo enrolado, ele também ficou quieto. E depois ele começou a viajar, por quê? Porque está metade da população brasileira recebendo auxílio emergencial. R$600, eu já falei isso aqui várias vezes, ninguém recebe isso para poder guardar, não, é para comer, é para pagar suas contas. E isso tem sido a realidade do povo brasileiro. Tem erros, tem equívocos, vamos apontar, o Tribunal de Contas da União está pesquisando, nós estamos pesquisando, o governo está pesquisando, e tomara que possa atuar. Tem gente indevida recebendo isso. Agora, a grande maioria que recebe é porque precisa. A grande maioria que recebe é porque está vivendo com isso. E nós queríamos estender até o fim da calamidade, que é dezembro. Não. Eles deixaram facultado ao presidente e ele fala que não tem como pagar a partir de agosto. Aí vai entrar com um programa de renda mínima. Qual vai ser? De 200?
que era o Bolsa Família, mas vai pagar o restante das pessoas, que o Bolsa Família era dado para 20 milhões de pessoas. Hoje tem 98 milhões de pessoas recebendo auxílio emergencial. Como é que vai ser feito isso? Né? A sociedade vai aguentar? E aí o senhor Paulo Guedes fala, larga os pobres. É bom lembrar da reunião do dia 22, larga os pobres. Quando a gente cuidar dele, nós vamos quebrar. Vamos sair que nós vamos ganhar dinheiro com isso. Vão jogar no capital, na especulação. E aí ele vai para fora, preocupa com isso, com bolsa, que não trabalha ninguém, com bolsa de valores, para poder dar sinal para investidor, que vai mexer em reforma tributária, que vai mexer em reforma trabalhista de novo, que vai rever a relação de trabalho. É assim. E aí, enquanto isso, a população está agora surfando na questão do auxílio emergencial, mas agosto acaba. O seu Bolsonaro continua e fica com o Paulo Guedes e perde o Paulo Guedes, ou fica com o Paulo Guedes e para com o auxílio emergencial. E aí, a popularidade dele, ó, de novo. E não é uma popularidade conquistada em cima da sua vontade, popularidade conquistada na nossa conquista, que foi uma luta de todos vocês que reivindicaram para que a gente desse o aumento do auxílio emergencial nesse período. Não vão ficar pagando juros da dívida. Não vão pagar comprometimento de tarifa bancária. Isso pode ser feito? Não. Prefere-se se salvar os mais ricos em detrimento dos mais pobres. Essa é a grande questão da reforma tributária, essa é a grande questão que nós vamos discutir, e isso vai estar permeando as nossas ações durante esse segundo semestre, até quando a gente deve começar em outubro, praticamente, que deve ser 45 dias, o período eleitoral, e aí, pelo que eu senti lá em Brasília, a gente deve ter um esfriamento dessas votações, e eu acho pouco provável que, se não votar assim em agosto ou setembro, a gente tenha um comprometimento da reforma tributária só para o ano que vem. Mas eu acho que seria importante, né, para a gente poder ter um novo alento disso nessa realidade. O último assunto que eu queria colocar a vocês e levantar, se alguém quiser aqui depois perguntar, eu vou abrir alguns minutos para a gente encerrar, mas é um assunto tão importante quanto, é que nós que lutamos pela moralidade, pela correção, pela postura na política, pelo bom exemplo, né, pela linha que deve ser empreendida por cada um na sua conduta de representação, principalmente, a gente luta muito sobre a questão, por exemplo, da Lava Jato. E nós vimos um golpe na Lava Jato sendo dado semana passada muito pesado. As pessoas estavam interrompendo, talvez, a maior busca de corrupção no nosso país. Que pegou Eduardo Cunha, que pegou Cabral, que pegou Pezão, que pegou tanta gente, empresário, político, que está preso, que está com tornozeleira, que agora pode sair para poder cumprir aí a prisão domiciliar por causa da pandemia, seu Gedel, com 52 milhões dentro de um apartamento. Essas coisas todas estavam tudo sendo investigado pela Lava Jato. Que foi uma luta nossa, né? Que depois fomos lá combater o senhor Eduardo Cunha, o senhor André Vargas e tantos outros que se locupletaram com dinheiro da Petrobras, de outras empresas, de obras, de superfaturamento. E isso estava cuidado do Teori. Teori me morre naquele acidente de avião e assume o ministro Fachin. Ainda bem que assumiu o Fachin. Mas veio agora no recesso, quando quem responde no período judiciário teve recesso. Quem responde pelo recesso é o presidente que faz o plantão. E o que aconteceu? O ministro Toffoli deu acesso aos dados da Lava Jato para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele querendo, inclusive, chamar e botar um dedo de correção em cima dos procuradores federais do Rio, de São Paulo e de Curitiba, principalmente. Era um cala-boca, era um acabar tudo, era um terra arrasada. Saiu alguns artigos nos jornais no final de semana. A gente até imaginar, a Lava Jato não aconteceu, foi um sonho, um devaneio de todos nós, não houve essa corrupção toda no Brasil, as pessoas não têm que ser mais punidas, vão botar um pano quente em cima disso, porque nós estamos enfrentando a pandemia. Vão lembrar, igualzinho o Ricardo Salles fez com a boiada passando por meio ambiente, aqui ia botar um pano em cima para poder botar um pano quente e esconder a corrupção. No governo do senhor Bolsonaro, que fala que não tem, que investiga, tá aí, ó. As pessoas estão procurando até hoje saber
porque o presidente do Banco do Brasil renunciou e assumiu um ex-presidente do HSBC, que fez a venda do HSBC. É agora o novo presidente do Banco do Brasil. Porque o Banco do Brasil emprestou dinheiro para o BTG Pactual do senhor Paulo Guedes. Emprestou 3 bilhões para poder pagar 300 milhões. Aí até nós todos. Esse escândalo está acontecendo na cara de todo mundo aí, todo dia. No governo do senhor Bolsonaro, que fala que estava aí para combater a corrupção. Olha como é que foi a postura deles na votação da segunda instância. Parte do governo Bolsonaro votou junto com aqueles que queriam abafar tudo. Eu nunca vi lá PT e bolsonarista votando junto, para não ter prisão em segunda instância. E nós, que não tínhamos nada a ver com isso, do lado do então ministro da Justiça, no pacote de segurança, no pacote de criminalidade, mas no pacote de anticorrupção. Para que as pessoas que tivessem uma condenação em segunda instância sem poder recurso na área constitucional pudessem começar a ter o cumprimento de pena. E aí foi o que aconteceu durante todo esse período, nós acompanhando isso. Então veio a votação da segunda instância, o judiciário decidiu que não podia ser, nós estamos com essa votação na comissão da qual faço parte lá, presidida pelo deputado Marcelo Ramos e relatada por Fábio Tradi, 2 deputados corretos, lisos da casa, deputados que têm comprometimento com a sociedade, que vão dar isso. Agora começa, o que acontece? Quando não tem condenação em segunda instância, os bancos também são contra, porque eles não podem recorrer até a última instância numa dívida que eles têm que pagar trabalhista, principalmente. Bancos e outros. Empresas, né? Governos de estado e municípios para pagar os seus precatórios, em vez de ter que pagar aquela e perder o poder de recorrer. E isso tudo está lá rolando. É Lava Jato, são essas votações de segunda instância e tudo. No meio disso tudo veio o senhor Toffoli, recebe um pedido do procurador atual, Aras, que está doido de ir para o Supremo também, para blindar todo mundo sabe quem, porque ele quer ter acesso para abafar as investigações que estavam correndo no Rio de Janeiro, e pede acesso aos dados que ele ia enquadrar os procuradores que estavam responsáveis pela Lava Jato. Hoje, ainda bem, a gente vê ressurgir das cinzas, como se fosse fênix. O ministro Fachin volta do recesso e revoga a liminar do Toffoli. Revogando a liminar do Toffoli, que dava acesso aos documentos sigilosos da Lava Jato. Cada procurador que estava na sua investigação continuará responsável por isso. E é isso que fez o ministro Fachin. Revogou a liminar. E ao revogar a liminar, ele nos deu um sopro de esperança na continuidade do combate à corrupção no nosso país. Isso não é uma coisa menor. Nós não podemos achar que nós temos para de combater a corrupção, porque agora a gente tem pandemia. Quanta gente está comprando medicamento e outras coisas aí, superfaturada. Eu estou com os dados. A gente está preparando para a campanha aqui, é importante dizer. Aqui em Belo Horizonte se comprou mais colher de plástico do que tem boca para comer durante um século. E o cara até brincou comigo quando eu estava conversando essa semana. É muita colher para pouca boca. Nunca se comprou tanta quentinha aqui em Belo Horizonte. Nunca se deu tanta cesta básica. Tudo comprado a preço para poder falar, ó, vão passar por cima disso porque ninguém está vendo. Não, nós estamos vendo, vamos acompanhar, vamos continuar acompanhando, porque isso é nosso dever. Essa é a nossa obrigação. Né? Então, a questão do Fachin hoje foi um sopro de esperança na continuidade dessa apuração que a gente quer fazer, na continuidade da Lava Jato, na continuidade da correção disso, e esperamos, né, a expectativa de que a gente possa continuar vendo o que está acontecendo e acompanhando no Brasil, defendendo a apuração, a lisura e a conduta de quem representa, principalmente, que é no mandato político, né? Está aqui o Carlos Cid Maria da Cruz entrando também, mandando outro abraço. Simão, nosso grande amigo lá de Três Marias, cidade que eu tenho o maior carinho.
E aí nós vamos aqui colocando, a Leila está entrando aqui, que foi nossa candidata vereadora, que hoje está no Rio de Janeiro, não sei nem mais se a Leila continua no Rio, se já voltou para Juiz de Fora, um grande abraço a ela, que tinha feito trabalho. Eu quero aqui novamente, já que tem muita gente, a gente está agora nesse rodízio muito grande, os que não entraram, então agradecer aí novamente aqueles que votaram a gente no Congresso em Foco, né? Eu disse isso no começo da nossa live, eu tive uma votação, espero que tenha tido uma votação que é fruto do carinho de vocês, da dedicação de vocês, não criar muita expectativa, porque isso, o Bida de Cônigo Marinho também está aí entrando, outro grande amigo, isso a gente sabe que as pessoas fazem na expectativa de ter um resultado, mas a gente viu ontem na reportagem fantástica os auto-robots dos amigos do senhor Bolsonaro que funcionam do exterior para cá, são muito eficientes, sempre são os deputados que lideram, mas a gente tem expectativa de que o júri, que é contratado pelo Congresso em Foco, e também os jornalistas façam a distinção, como sempre fizeram, do nosso trabalho no parlamento. Esse ano mais complicado por causa da pandemia, nós não vamos ter, porque a nossa exposição acabou sendo muito remota e isso ficou limitado a poucos deputados. Mas o agradecimento que faço a cada um que foi lá, multiplicou, que passou e que tentou, na dificuldade que é. Você ter que entrar naquele site, do site ele te remete para você ir no SMS, para você entrar lá, para você detectar. E olha que isso tudo é feito, e lá eles conseguem detectar e passar a mensagem como se fosse um cidadão normal, brasileiro, com CPF e tudo. Aí você entra nesse cara, você vê que ele não tem um seguidor, que ele não tem uma pessoa, é um baita de um robô criado nos milhares e milhões que eles tiveram ao longo desse período. Isso vai ter que ser investigado nesse projeto, que a gente está discutindo também, que muita gente entra para a gente falar assim, você não vai acabar com a liberdade de expressão. Não. Eu estou acabando de dizer aqui, eu acho que o senhor Paulo Guedes e o Ricardo Salles são péssimos exemplos para o país e péssimos ministros como o senhor Ernesto e como outros. Assim como eu elogio a Tereza Cristina. Assim como eu elogio a professora Dorinha, que foi nossa relatora do Fundeb. Não precisa ser só do meu lado para eu poder falar, não. Tem gente que faz o serviço bem feito naquilo que lhe propõe. Né? Agora, são péssimos exemplos. Esses aí, né, precisam ficar, a gente precisa ficar de olho, redobrado em cima dessa turma. Precisa ficar assim. Porque não tem sido aqueles dignos do que lhe foi dado de representação. E quando a gente faz essa crítica, essa é uma crítica que eu faço do meu posicionamento. Como tem que eu não gosto do Júlio. Eu acho o Júlio meio assim, meio assado, meio grosseirão demais, fala muito alto. Não é isso. Eu não estou preocupado com isso. A manifestação de opinião. A pessoa não pode ir para a rede social, igual foi feito, eu estou processando, a gente sabe disso, falando que no dia da eleição, agora em 18, eu estava foragido com mandado de policial na minha busca. Que efeito que isso dá chegando no meu eleitor em Juiz de Fora ou em qualquer lugar? Não é? Isso aconteceu. E eu já descobri quem que é a pessoa, processei, vou ter a indenização, vou doar para uma entidade, mas vou mostrar para a sociedade quem é as pessoas que estão espalhando, que a gente tem que fazer uma busca lá fora. Porque o serviço foi contratado lá fora, no exterior. Isso é fake. Isso é fake. A pessoa não pode dar uma notícia falsa sobre quem quer que seja. Eu não posso chegar aqui, eu posso falar assim, eu acho que na Covid, quem está no início e quiser tomar ivermectina, estão falando aí que resolve. Eu acho. Mas eu não posso chegar aqui e mostrar o remédio, tem até aqui o meu, e falar assim, toma isso aqui, ó. Não. Isso aqui é rosuvastatina, tá? Isso aqui é para colesterol, só para a pessoa saber. Toma esse aqui, ó. Eu não posso fazer isso. Não sou médico, não tenho autorização para tal, não posso mostrar medicamento nenhum para que as pessoas possam tomar, não querendo ser responsável por ela. Né? Isso é fake. As pessoas têm que ser responsabilizadas pelo que fizeram. Esse Alan Santos, vocês estão vendo aí, ó. Foi aqui, foi preso, saiu porque ficou só em prisão temporária. 5 dias, pegou, ó, já foi embora também, igual o Itraub. Já está no exterior. Continua postando as coisas. Se não tivesse o processo dado pelo senhor Alexandre Moraes para reprimir a manutenção desses sites por essas pessoas, a gente estaria continuando com essa publicação. Né? Então, isso é uma questão que fere um pouco o nosso interesse e o nosso desejo
de melhor e de bem representar aqueles que estão com a gente. Hoje aqui muita gente entrou, acompanhando, rodando aqui, eu vi a outra atividade disso. Tem aqui um pedido do José Carlos Santos, vou ver se ele ainda está disposto a entrar aqui. Ele saiu, está aqui o Joaquim acompanhando, que é só um... Todo dia agora eu vou começar a colocar um pré-candidato nosso, uma pessoa que está na luta com a gente aí, para ver se está disposta a conversar um pouco aqui. O Zé Carlos Santos mora em Ilhéus. Um abraço para você, nós temos grandes amigos aí na Bahia. Bebeto, que foi um colega deputado, hoje é suplente senador, infelizmente não está em Brasília, mas é um grande amigo, como vocês aí de Ilhéus. Eu fico satisfeito de saber que você está nos acompanhando. Joaquim não quer entrar, eu vou tirar ele daqui também, porque eu já autorizei que ele participasse. Ele tinha ali colocado na disposição, mas parece que... Aí, ó. Aí, ele. Fala, Júlio. Tudo bem? Pai, tudo bem? O Zé dos Santos tinha pedido para entrar lá de Ilhéus, aí quando eu saí, ele saiu, eu peguei o Joaquim, estava aqui do lado solicitando, eu pensei, eu vou chamar o Joaquim para a gente bater um papo e saber como é que estão as coisas aí pela nossa região, como é que vocês estão enfrentando a pandemia aí, o que você acha? Você foi um dos que eu sei que votou para que a gente fizesse a live na segunda-feira, nesse horário, que as pessoas já chegaram em casa um pouco mais tarde, e também para que a gente pudesse conversar, preparando a semana, né? Disso tudo aí que eu consegui colocar um pouco, que eu levantei, que são as perspectivas, o que aconteceu e o que vai acontecer no desenrolar dessa semana. Prazer estar falando contigo. Prazer estar falando com você também. Eu acho bacana a gente começar pela segunda aí, porque te dá, inclusive, às vezes, condição de um feedback que o pessoal te dá pela live aqui, pautar, tem alguma atuação sua, te provocar em alguma coisa que você precise estar atento ao que está acontecendo, né? A gente vive aí momentos de dificuldade, só que mais das Barbosa, a gente está com um número muito grande de pessoas aqui infectadas, nós temos uma população de 14 mil pessoas, 6 anos já constatados aqui, um episódio bastante complicado e que gerado bastante apreensão na gente. E a gente está sobrevivendo a isso tudo aí com muita dificuldade, né? Tá preparando aí para o período eleitoral, uma eleição que vem para ser isso aí. A gente não sabe como é que vai conseguir se comportar durante essa campanha, mas é um desafio para a gente aí justamente se apresentar com a proposta por esses tempos tão difíceis, né? Trazer serenidade, a experiência, a nossa contribuição, a inspiração do trabalho que você faz aí para poder conseguir apresentar para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, uma proposta de construir o novo normal dentro dos novos tempos, com a disposição para poder fazer aquilo que a gente quer. Pode falar. Travou um pouco. Então é isso aí, a gente fica aqui bastante apreensivo, mas estamos animados com a luta aqui. A sua atuação aí com certeza repercute muito. Nós tivemos aqui até alguns casos aqui de contaminação de umas pessoas no centro comunitário, que é o asilo da cidade. E até te agradecer, porque mesmo antes disso tudo acontecer, você já tinha indicado uma parcela de recursos, R$100 mil, que já está empenhado, nós estamos esperando pagamento para comprar equipamentos, para poder comprar móveis para esse asilo aqui da cidade. Eles estão passando por uns momentos de grande dificuldade. As instituições de amparo às pessoas, os idosos, os lares assistenciais passando por muita dificuldade, conosco não é diferente. Nós tivemos esse problema pontual aqui, algumas pessoas contaminadas dentro desse centro comunitário, desse asilo, e tivemos lá mais de 3 óbitos e algumas pessoas ainda em recuperação. E então quero agradecer de pronto aqui por tudo que já tem feito, principalmente por esse recurso que a gente torce para que possa chegar o quanto antes para poder ajudar a acolher e dar um pouco mais de dignidade às pessoas. Já é um compromisso seu, já é uma atuação sua, que é uma linha sempre que você tem preocupação, assim como mais lá com o Lima Duarte, sempre preocupado com a Arzen Cleve, com o Fernando Lúcio lá, com a APAI, com o pessoal de Cataguases, que é um trabalho da APAI também que você faz. Essa linha é muito humana, esse trabalho muito humano que você faz aqui, de ajudar as entidades que prestam esse serviço assistencial. Né? Joaquim, eu recebi uma ligação que entrou aqui, aí o som caiu um pouco. Se tiver muito baixo o som, vocês me falam que eu vou ter que fazer um ajuste aqui. Okay. Então, esse está aí completando a gente.
Mas dizer a você isso, a gente tem feito uma luta grande realmente no sentido de buscar essa representação. Todos já sabem o que a gente fazia, o que a gente faz. Essa questão de recurso foi uma luta nossa muito grande. Esse ano, mesmo todo mundo falando em governo de dinheiro, que a quebradeira está aí, a gente nunca viu tanta liberação orçamentária para que facilitasse algumas votações ali complicadas, essa mesmo da prorrogação do auxílio emergencial. E aí o cara prefere não receber o deputado, alguns deles, preferiam não ter o auxílio emergencial para todos até dezembro, para que ele pudesse agora, no período pré-eleitoral, ele ter uma verbinha para poder indicar para os seus prefeitos, para poder facilitar a reeleição dos mesmos. Então, isso aconteceu, né? Aconteceu mesmo. Muitos votaram contra a prorrogação do auxílio emergencial até o fim da calamidade decretada, que é 31 de dezembro, e só está até agosto. O presidente é que vai analisar se vai dar ou se não vai dar, ele já está falando que está difícil. Já começou a arrumar desculpa. Enquanto isso, os deputados que votaram assim estão chegando, enquanto a gente chega aí com esse valor que você falou, que é o que está no nosso limite, que é o que está no nosso orçamento, que é o que está dentro da nossa possibilidade como bancada, que é o que cada deputado tem direito. Eles entram com 3, 4 vezes tentando suprir e aumentar esse recurso para que possa facilitar a vida dos seus prefeitos em detrimento da vida de milhões de brasileiros que estão nesse momento dependendo fundamentalmente do auxílio emergencial. Mas a gente faz a nossa parte, vamos lutar assim mesmo, é Davi contra Golias, é assim que a gente sempre tentou, é assim que a gente sempre fez, é assim, graças a Deus, que a gente sempre venceu, com o apoio de vocês, de tantos companheiros como você que a gente tem na nossa região, e hoje, graças a Deus, eu posso dizer, espalhado por Minas inteira. Enquanto você falava aqui, eu estava falando com o sul de Minas, com Monte Sião, estava falando com o Eugênio de São Gonçalo, de Sapucaí, estava falando com o Carlos, que é de perto de Maria da Cruz, Cônigo Marinho, Jambová, que é lá na divisa com a Bahia, e me honra muito hoje poder falar que a gente pode expandir esse nosso trabalho para outros municípios de Minas que precisam tanto quanto Matias, quanto todos os municípios que a gente já conhece pela nossa relação mais antiga e até pela irmandade, pela forma que a gente tem de facilidade de rodar a nossa região. Dando um abraço, por exemplo, o João Paulo de Cataguás é um exemplo disso. Um grande abraço a você, muito obrigado. Forte abraço, estamos firmes aqui. E eleições aí, estamos aí para apresentar a pré-candidatura. Não fizemos isso ainda formalmente por conta da questão do Covid. Achei oportuno esperar um pouco para não confundir, para não falar que a gente está rivalizando com a administração. Mas em breve agora a gente já coloca a pré-candidatura aqui, sempre aí com o seu apoio, com o seu diferencial da participação do mandato que a gente ajuda a construir aí. E isso ajuda muito a gente. Muito obrigado por tudo. Parabéns pelo trabalho aí. A gente tem orgulho de tudo que você faz. Eu vou terminando aqui, mas eu quero deixar um recado para você, para todos com você presente. Eu vou encerrar hoje contigo presente. Mas é para poder colocar. Fala! Aí! Fala, Joguizão, beleza? Cara, dá lá pra você. Grande abraço! Mas eu queria falar para você falar para o Ricardo, que está querendo falar comigo, para o Bilim, fala para o Fernando lá de Guarani, para o Vinícius de Rio Novo, para o Guilherme Chiador, que queria, o pessoal de Cataguás, que esse final de semana, por causa do Dia dos Pais, também vou correr o risco, fazer o quê? Meu pai está sozinho em Juiz de Fora, então eu vou dar uma saída aqui na sexta e vou passar o final de semana aí para poder estar com meu pai no Dia dos Pais. Então, aqueles com devido distanciamento, um de cada vez, marcado, você poder falar com essas bases, que eu vou ficar tratando de questão. No sábado de manhã eu vou ver se eu encontro com quem puder ir a Juiz de Fora, para a gente poder conversar essas questões locais aí que a gente tem feito. Então, tentar encaixar aí de 15, 20 minutos nós vamos atender lá fora fora da sala, espaço aberto, lugar aberto, cada um de cada vez, com distanciamento devido, de 2 metros entre as pessoas, todo mundo de máscara, as pessoas vão ver, mas que eu preciso estar com essa turma que tem me cobrado há muito tempo a oportunidade de uma presença em Juiz de Fora. Eu acho que todo mundo dá uma viajada no sábado, a gente faz isso na parte da manhã, todo mundo pode voltar para casa e fazer isso. Então, você avisa o Bilinho para poder avisar o povo de Chácara, o ministro compromisso. Eu já falei do Bilinho aqui, não tem nenhuma dúvida que nós vamos fazendo e espero que a gente possa encontrar no sábado pela manhã, tá bom? Organize isso aí para mim. Está terminando o tempo, você está vendo aí, 25 segundos. Entra na nossa live, nós vamos reproduzir isso. Muito obrigado nas nossas redes sociais. Obrigado mais uma vez pelo seu voto, da sua participação. Fiquem com Deus, fiquem em casa.
Isso tudo vai passar. Nós vamos vencer, se Deus quiser. Contando com a ajuda de todos vocês. Um abraço. Forte abraço, até Falou, Joaquim, tudo de bom.